Muito bem, pessoal. Grande alegria podermos chegarmos a esse último dia da nossa escola de espiritualidade, desse nosso itinerário de formações sobre as aparições de Fátima. Hoje, então, nós vamos encerrar essas nossas formações e, como eu falei da última vez, não sei se foi da última, da penúltima, não sei, difícil a gente escolher assim, um caminho para poder falar sobre uma coisa que é tão profunda, uma coisa que é tão vasta, né? Como das outras vezes, a minha ideia aqui nessas formações da escola de espiritualidade é sempre fomentar um desejo de que vocês se aprofundem nesses temas, né? O tema dessa vez foram as aparições de Fátima. Então, o intuito é que suscite desejo de se aprofundar, de estudar mais, etc. Não sei se já conheciam, né? A gente pode perguntar, né, agora no final. Alguns eu sei que já leram Memórias da Irmã Lúcia, mas quem já conhecia mais ou menos as aparições de Fátima? Levanta a mão. Ok. Já leram a Memória da Irmã Lúcia? Quem já leu a Memória da Irmã Lúcia? Levanta a mão. Só a outra Lúcia, que já leu a Memória da Irmã Lúcia. Mas não as suas memórias, é outra Lúcia. Muito bem. Então fica a dica, né, para poderem ler esse livro muito bom mesmo. E, enfim, hoje nós vamos encerrar essas nossas formações e eu pensei em falar, como lá na divulgação, estava que hoje o tema seria os Papas e Fátima, né? Esse é o nosso tema de hoje. Mas eu incrementei mais algumas coisas para a gente poder não deixar de falar, pelo menos não deixar de pincelar. Eu dizia da última vez que, junto com a história das aparições, a gente tem a história da santidade dos pastorinhos, né? A santidade de Jacinta e de Francisco. Isso mereceria um encontro só para falar disso, né? Mas não teria como, então eu pincelei hoje eu trouxe alguns trechos das memórias da irmã Lúcia, que fala sobre a santidade dos pastorinhos. Como é que essas mensagens de Fátima mexeram com a vida deles, modificaram a vida deles. Então, eu trouxe, a maioria das citações que eu vou ler agora para vocês, que a gente vai comentar, são da Jacinta. Tem algumas do Francisco também, mas a Jacinta ela tem muito mais, até a Lúcia escreve mais de Jacinta do que do Francisco. Até porque a Jacinta viveu um pouquinho mais do que viveu um ano a mais, né? Um ou 2 anos a mais do que o Francisco. Mas o Francisco era mais silencioso, a Jacinta era mais, enfim, mais chamativa, então ela escreveu um pouco mais. Então, bom, nós da última vez vimos então a história das aparições, né? Nós vimos as mensagens de Fátima. Então, de maio até outubro, nós passamos um pouquinho rápido, né? Sobretudo no meio para o final, um pouquinho rápido, como é que foram aquelas aparições de maio, de 13 de maio até 13 de outubro. Então, eu gostaria de começar hoje falando sobre como é que os pastorinhos eles viveram essa mensagem de Fátima. Porque nós vimos que Nossa Senhora pediu muita oração, penitência, sacrifício pelos pecadores, pelo Santo Padre e reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Essa é a mensagem de Fátima. Como é que os pastorinhos viveram isso? Como é que eles se santificaram? Então, a primeira coisa, eu trouxe algumas citações, eu vou ler e vou comentar. Os primeiros a viver essa mensagem foram eles mesmos. Antes deles serem os porta-vozes, né, dessa mensagem, eles mesmos viveram essa mensagem na própria vida deles. E a vida deles foi sendo o maior testemunho daquilo que eles viveram. Porque, inclusive, um dos critérios que a igreja usa para validar, né, a veracidade de uma aparição é a vida dos videntes. É a vida daqueles que viram Nossa Senhora, Nosso Senhor, etc. Quando a igreja vai validar, vai chancelar se essa aparição é verdadeira ou não, uma das coisas para onde a igreja olha é a vida dos videntes. Porque se aquela mensagem é realmente uma mensagem divina, se aquela mensagem é realmente uma mensagem que vem do céu, ela tem que impactar em primeiro lugar aquele que teve acesso em primeiro lugar àquela mensagem. Então, se os pastorinhos foram os videntes, foram aqueles que viram Nossa Senhora e ouviram a sua mensagem, os primeiros a terem a vida transformada tem que ser eles. Então, isso é um critério de discernimento. Então, antes da gente falar, antes de eu ler aqui, eu botei também mais uma vez um PDF lá no grupo, tá bom? Então, quem quiser depois olhar, não vamos pegar ele agora não, vou pegar ele daqui a pouco. Mas ele está lá no grupo, no grupo do WhatsApp dos paroquianos. Quem quiser depois olhar, a gente vai olhar quando falar dos papas, tá bom? Então, bom. Então, alguns temas interessantes que a gente pode tratar
para falar sobre a santidade dos pastorinhos e como eles encarnaram a mensagem de Fátima, eu trouxe alguns temas que a própria irmã Lúcia traz, falando dos pastorinhos. A primeira é Jacinta. E o primeiro tema que chama a atenção na vida da Jacinta é o amor que ela teve aos pecadores. Nossa Senhora disse, em 13 de maio, quereis oferecer-vos a Deus para aceitar os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? A Senhora falava muito disso. Reparação a Deus e conversão dos pecadores. A Jacinta, diz a irmã Lúcia, que ela tinha um grande amor em oferecer o sacrifício pela conversão dos pecadores. Então, quando ela viu o inferno, Lúcia dizia, quando ela viu o inferno, aquilo mudou a vida dela. Quando ela viu o que é o inferno, Nossa Senhora disse assim, vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Ela sentiu uma pena muito grande dos pecadores e ela queria salvá-los de lá. Lúcia dizia assim, a Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos pecadores que não deixava escapar ocasião alguma. Ou seja, qualquer ocasião que ela tinha para poder se sacrificar por eles, para poder rezar por eles, ela fazia. E ela conta algumas coisas. Havia umas crianças, filhos de 2 famílias pobres, que andavam pelas portas a pedir, pedintes. Encontramo-las um dia quando íamos com o nosso rebanho. A Jacinta, ao vê-los, disse-nos, damos a nossa merenda àqueles pobrezinhos pela conversão dos pecadores? E correu a levar-lhe. Pela tarde, disse-me que tinha fome. Ou seja, ela deu tudo o que ela tinha para comer e deu para eles. Não tinha mais o que comer, mas ela teve fome de tarde. Havia ali algumas azinheiras e carvalhos. A bolota de carvalho estava bastante verde. No entanto, disse-lhe que podíamos comer dela. O Francisco subiu a uma azinheira para encher os bolsos, mas a Jacinta lembrou-se que podíamos comer da dos carvalhos para fazer o sacrifício de comer a amarga. E lá saboreamos aquela tarde aquele delicioso manjar. A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios habituais, ou seja, ela sempre comia, quando estava com fome, comia a fruta mais amarga e deixava a merenda para os pobrezinhos. Colhia bolotas dos carvalhos ou azeitona das oliveiras. Eu disse para ela um dia, Jacinta, não comas isso porque amarga muito. Pois é para amargar que eu como, para converter os pecadores. Não foram só estes os nossos jejuns. Combinamos sempre que encontrássemos os tais pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda. E as pobres crianças, contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e esperavam-nos pelo caminho. Logo que os viam, a Jacinta corria para levar-lhes todo o nosso sustento desse dia, com tanta satisfação, como se não lhe fizesse falta. Era então nosso sustento nesses dias, pinhões, raízes de campanhas, que é uma flor amarela que tem lá em Portugal, amoras, cogumelos e umas coisas que colhíamos na raiz dos pinheiros. A Jacinta parecia insaciável na prática do sacrifício. Um dia um vizinho ofereceu à minha mãe uma boa pastagem para o nosso rebanho, mas era bastante longe, estávamos no auge do verão. Minha mãe aceitou o oferecimento feito com tanta generosidade e mandou-me para lá. Como havia perto uma lagoa, onde o rebanho podia ir beber, disse-me que era melhor passarmos lá a sesta, depois do almoço, à sombra das árvores. Pelo caminho, encontramos os nossos pobrezinhos, e a Jacinta correu-lhe a levar-lhes a esmola. O dia estava lindo, mas o sol era ardente, e naquele lugar árido e seco parecia querer abrasar tudo. A sede fazia-se sentir e não havia um gole d'água para beber. A princípio, oferecíamos o sacrifício com generosidade, pela conversão dos pecadores, mas passada a hora do meio-dia, não se resistia. Propus então aos meus companheiros ir a um lugar que ficava perto, pedir um pouco de água. Eles aceitaram a proposta, e lá fui bater à porta de uma velhinha, que ao dar-me uma garrafa de água, me deu também um bocadinho de pão, que eu aceitei com grande reconhecimento, e corri para distribuir aos meus companheiros. Em seguida, dei a garrafa de água ao Francisco e disse-lhe que bebesse. Não quero beber, respondeu. Por quê? Quero sofrer pela conversão dos pecadores. Bebe tu, Jacinta. Também quero oferecer o sacrifício aos pecadores. Isso já era de tarde. Tinha passado o dia inteiro no sol do calor do verão. Joguei então a água
num buraco de pedra para que as ovelhas pudessem beber, e fui levar a garrafa à sua dona. O calor tornava-se cada vez mais intenso. As cigarras e os grilos juntavam o seu cantar ao das rãs da lagoa vizinha e faziam uma grita insuportável. A Jacinta, que tinha 7 anos, debilitada pela fraqueza e pela sede, disse-me com aquela simplicidade que lhe era habitual: diz aos grilos e às rãs que se calem, dói-me tanto a cabeça. E então Francisco virou para ela e perguntou: não queres tu sofrer isto também pelos pecadores? A pobre criança, apertando a cabeça entre as mãozinhas, respondeu: sim, quero, deixe então que elas cantem. Vejam, isso aqui é uma força sobrenatural. Isso aqui é uma fortaleza sobrenatural. Isso aqui é um dom do Espírito Santo, fortaleza também, para que pudesse viver e sofrer pelos pecadores com uma força divina. Enfim, então, existem milhares de exemplos como esse, dessa criança que nos envergonha. Outro exemplo, quando elas estavam presos na cadeia de Vila Nova de Ourém, em agosto de 1917, irmã Lúcia diz assim: quando passado algum tempo estivemos presos, para Jacinta o que mais lhe custava era o abandono dos pais. Vocês lembram que em agosto aqueles homens pegaram eles de surpresa e levaram para a cadeia e começaram a dizer que iam ser colocados no caldeirão quente, que eles iam morrer ali, que eles nunca mais iam ver os seus pais, etc. E aquilo ali foi um terror psicológico muito grande para aquelas crianças. Enfim, o que mais custava para Jacinta era o abandono dos pais. E dizia com as lágrimas a correrem pelas faces: nem os teus pais, nem os meus pais nos vieram ver. Eles não se importam mais conosco, Jacinta está dizendo. Não chores, dizia-lhe o Francisco, oferecemos a Jesus pelos pecadores. E levantando os olhos e as mãozinhas para o céu, o Francisco fez o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. A Jacinta acrescentou: é também pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quando depois de nos terem separado, voltaram a juntar-nos em uma sala da cadeia, dizendo que dentro em pouco nos vinham buscar para nos fritar, diziam os soldados para elas. A Jacinta afastou-se para junto de uma janela que dava para a feira. Julguei a princípio que ela estava ali para se distrair com as vistas, mas não tardei a reconhecer que ela estava chorando. Fui buscá-la para junto de mim e perguntei-lhe por que chorava. Respondeu: porque vamos morrer sem tornar a ver nem os nossos pais, nem as nossas mães. É uma criança de 7 anos. Vamos morrer sem ver os nossos pais, nem as nossas mães. E com as lágrimas a correr pelas faces, dizia: eu queria pelo menos ver a minha mãe. Lúcia dizia: então tu não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores? Quero. E com as lágrimas a banhar-lhes as faces, as mãos e os olhos levantados ao céu, fez o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Os presos que estavam ali com eles, que presenciaram essa cena, queriam consolá-los, dizendo: mas vocês, diziam eles, digam ao senhor administrador lá esse segredo. Que lhes importa que essa senhora não queira? A Jacinta respondeu com vivacidade: isso não, antes eu prefiro morrer. Uma fortaleza sobrenatural. Uma fortaleza de quem vive a obediência àquilo que Deus pede. Outros exemplos, depois das aparições, de novos sacrifícios, que a Lúcia conta sobre a Jacinta. Brincávamos um dia sobre o poço, aquele poço que o anjo de Portugal apareceu na casa de Lúcia. A mãe de Jacinta tinha ali uma vinha, cortou alguns cachos de uva e veio trazer para nós, para que nós comêssemos. Mas a Jacinta não esquecia nunca os pecadores. Não os comemos, dizia ela, e oferecemos este sacrifício pelos pecadores. Depois correu a levar as uvas às outras crianças que brincavam na rua. À volta, vinha radiante de alegria. Tinha encontrado os nossos antigos pobrezinhos e tinha lhes dado a eles. Outra vez minha tia foi chamar-nos para comer uns figos que tinha trazido para casa e que na realidade abriam apetite a qualquer pessoa. A Jacinta sentou-se conosco, satisfeita, ao lado da cesta e pega no primeiro para começar a comer.
mas de repente ela se lembra e diz: é verdade, ainda hoje não fizemos nenhum sacrifício pelos pecadores. Temos que fazer este. Põe o figo na cesta, faz o oferecimento e lá deixamos os figos para converter os pecadores. Vejam, esses exemplos e tantos outros, a gente pode ver e pode ficar envergonhado, porque eram crianças que tinham um desejo muito grande de corresponder àquilo que Nossa Senhora queria. Nossa Senhora tinha pedido: orai e fazei sacrifício, porque muitas almas vão para o inferno, porque não há quem reze e quem faça sacrifício por elas. Mas vejam, por que essas crianças tinham tanto desejo de fazerem sacrifícios? Queriam sofrer? Eram masoquistas? Por acaso a mensagem de Fátima é uma mensagem de masoquismo? É uma mensagem de sofrimento? Não. A gente precisa meditar sobre isso nesse momento. O que essas crianças tinham para fazer esses sacrifícios? Em primeiro lugar, elas tinham muita fé. Muita fé. Fé em quê? Tinham fé no céu e tinham fé no inferno. Sabiam o que era o céu. Sabiam o valor do céu. Sabiam o tesouro do céu. E sabiam a recompensa que Deus reserva para as pessoas no céu. E, ao mesmo tempo, sabiam que o inferno é perder o tesouro do céu. O inferno é perder a maravilha de estar no céu. E porque elas tinham uma fé muito esclarecida, amavam o céu e criam no céu, elas ofereciam esses sacrifícios, porque sabiam que a grandiosidade da recompensa que Deus reserva no céu é muito maior do que na terra. Então não tinham problema em perder prazeres nessa terra, prazeres de comida, prazeres de conforto, prazeres de descanso, prazeres prazeres corporais. A Jacinta usava uma corda que amarrava, a gente viu isso outra vez, né? Como se fosse um cilício. Por quê? Porque oferecia aquela dor para Nosso Senhor. Então vejam, a mensagem de Fátima não é uma mensagem masoquista, mas é uma mensagem, em primeiro lugar, uma mensagem de fé. Eu sei que o céu vale muito mais do que os prazeres que eu posso ter nessa terra. E eu sei que tem pessoas que estão indo para o inferno e eu posso ajudar essas pessoas a saírem do caminho do inferno. Então a segunda coisa que esses pastorinhos viveram, a primeira é a fé, a segunda coisa é a compaixão. A compaixão, a solidariedade espiritual com aquelas pessoas que não estão no caminho do céu. Nossa Senhora disse para eles: tem pessoas que estão se perdendo, tem pessoas que estão no caminho do inferno, tem pessoas que estão indo para longe de Deus. E vocês podem ajudar essas pessoas rezando e fazendo um sacrifício. Então, aquelas crianças entenderam que a missão da vida delas era levar as pessoas para o céu, levar as pessoas para junto de Deus e tirar as pessoas do caminho da perdição. É por isso que essas crianças nos envergonham, porque o que estava na cabeça delas o tempo inteiro era: eu preciso reparar o coração de Jesus, eu preciso amar o coração de Jesus e eu preciso tirar aquelas almas do inferno, aquelas almas do caminho do inferno. A única coisa que orbitava no coração dessas crianças, na mente dessas crianças, era isso. Ou seja, o Espírito Santo transformou aqueles corações de modo que eles não pensavam mais em si. Esse exemplo do figo agora, né? Jacinta adorava aquele figo, adorava o figo, né? Pegou para comer, né? Na hora lembrou dos pecadores. E bota os pecadores na minha frente. E bota aqueles homens na minha frente. Não, eu prefiro ver a Deus no céu. Eu prefiro o prazer do céu do que o prazer. Isso aqui vai passar. O prazer desse figo vai passar. E vejam, não é pecaminoso sentir prazer na comida. Deus que colocou. Não é pecaminoso você gostar de comer. Não, é pecaminoso. Mas aqui nós estamos falando de uma santidade, ou seja, de alguém que prefere substituir um prazer momentâneo para que outras pessoas possam gozar do prazer eterno. Então isso é a lógica do sacrifício desses santos. Sacrifício heróico. Ninguém está pedindo para que a gente faça sacrifício como essas crianças, porque elas foram ajudadas pela graça sobrenatural do Espírito Santo. Ficaram 9 dias sem beber água, por exemplo, sem comer. Era uma coisa impressionante, era uma coisa sobrenatural. Assim como tiveram outros santos na história da igreja, por exemplo, que ficaram anos e anos só vivendo da Eucaristia. Santa Catarina de Sena ficou, por exemplo, assim. A Beata Catarina Emerick ficou assim. E vários santos recentes também ficaram assim. Uma graça sobrenatural. A Beata Alexandrina ficou assim também. Uma graça sobrenatural. Ninguém está pedindo isso para nós, porque isso é uma coisa sobrenatural. Mas vejam, também nós podemos oferecer certos sacrifícios, certos gostos que a gente pode ter em certas coisas que nos agradam, a gente pode renunciar pela conversão dos pecadores.
ou então para fazer o Senhor mais amado, mais reparado, até mesmo pelos nossos próprios pecados. Nós pecamos e temos que fazer reparação dos nossos próprios pecados. E vejam, então faz muito bem para a nossa alma fazer esse tipo de sacrifício. A gente deveria viver a lógica desses sacrifícios cotidianamente. Não deveria ser uma coisa só que a gente faz na quaresma e acabou. São José Maria ensinava, por exemplo, que a gente deveria sempre fazer sacrifícios discretos, que as pessoas não percebessem. Então, por exemplo, ele dizia assim, sair da mesa nas refeições sentindo que você pode comer um pouquinho mais, mas não come. Né? Você sente saindo um pouquinho de fome, assim, não muita fome, mas sentindo que poderia caber um pouco mais, né, na sua barriga. Né? Você poderia comer um pouquinho mais, mas não, você sai da mesa fazendo um sacrifício discreto. Ou então você pega uma coisa que você não gosta. Sacrifícios discretos. Ou então você faz uma coisa escondida, que ninguém está vendo. Você faz um sacrifício corporal, enfim, de comida. Sempre poderíamos fazer isso. Por que nós poderíamos fazer isso? Primeiro, para converter os pecadores. Mas segundo, porque isso também vai ordenando a nossa alma. E sobretudo nós, nesses nossos tempos, que estamos acostumados a viver numa lógica muito grande de prazeres. A gente tem conforto para muita coisa mesmo. E às vezes renunciar a certos confortos nos ajuda. Nos ajuda a quê? A colocar a alma na frente do nosso corpo. Porque muitas vezes o nosso corpo parece que tem a última palavra na nossa vida. A gente está acostumado a tantos prazeres, que o corpo vai meio que mandando na nossa vida. E aí a alma vai sempre cedendo a pecados, vai sempre cedendo a preguiça, vai sempre cedendo a tantas coisas, e parece que a alma vai ficando meio que presa, não consegue voar para a santidade. Por quê? Porque está apegada a certos prazeres que o corpo vai ter na última palavra. A irmã Lúcia conta, nas memórias, que depois que acabaram as aparições, os pastorinhos, como que eles tinham uma espécie de atração espiritual para as pessoas. Veja, por exemplo, isso aqui. Falando do Francisco, as pessoas diziam assim, a irmã Lúcia conta assim, que quando as pessoas chegavam perto do Francisco, diz assim, é um mistério que a gente não entende. São crianças como as outras, não nos dizem nada, e junto delas sente-se não sei o que de diferente das demais. Ou seja, as crianças nos atraem de uma forma diferente. E falava da Jacinta também a mesma coisa. Dizia assim, as pessoas gostam de ficar perto da Jacinta. Até os adultos. Às vezes a Jacinta ficava doente, numa cama, e tinha mulheres bem mais velhas que iam costurar perto da Jacinta. Que iam falar com ela. Uma criança de 7 anos, de 8 anos. Iam costurar, iam trabalhar. Uma mulher de 40, 50 anos ia fazer o trabalho porque sentia alguma coisa que atraía. O que atraía? Aquilo ali é santidade. Aquilo ali é a força de uma alma unida a Deus. Ou seja, mas o que é isso? O que é uma alma unida a Deus? É uma alma que se desprendeu de si mesmo para que Deus pudesse tomar conta dela. Os sacrifícios vão nos exercitando para isso. O sacrifício é como se a gente estivesse dizendo o tempo todo para nós e para as coisas desse mundo, né? Meu coração não é de vocês. Meu coração não é dessas coisas. Meu coração tem que estar preso ao alto, às coisas do alto. Então, quando a gente vai resistindo a certos prazeres terrenos, que são lícitos, tá? Não são pecaminosos. Não estou falando de pecado. A gente vai dizendo não, apegando os prazeres terrenos, a nossa alma vai se tornando mais livre. A nossa alma vai se tornando mais aberta às ações de Deus. Mais livres. É por isso que essas crianças, fazendo esses sacrifícios, elas iam, ao mesmo tempo, convertendo os pecadores, mas, ao mesmo tempo, elas iam se santificando. Elas iam se tornando mais de Deus. Porque a alma vai se apegando menos às coisas dessa terra, menos às coisas materiais, e vai se elevando para as coisas sobrenaturais. Está claro isso? Isso fica claro? Então, por isso que Jesus sempre falou para que a gente fizesse penitência. Jesus sempre falou para que a gente pudesse dizer um pouquinho de não à nossa carne. Jesus falou, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, vai dizendo não a si mesmo. Enfim. Uma última coisa que eu gostaria de dizer sobre a Jacinta, que eu quase não falei aqui, é o amor que ela tinha ao Papa. Nossa Senhora revelou no terceiro segredo de Fátima, terceira parte do segredo, que o Papa ia sofrer muito, né, etc. Mas agora vocês imaginem uma coisa. Nós estamos em 1917, com uma criança de 7 anos. Em 1917, ninguém via o Papa. Ninguém viu o Papa. O Papa estava em Roma, o Papa não saía de Roma. E no máximo estavam começando os jornais, assim, mas não tinha foto do Papa, assim, era raro. A fotografia estava começando. Então, assim,
O Papa era uma pessoa assim que a pessoa ouvia falar e olhe lá. E aí, Lúcia conta uma vez assim que aconteceu o seguinte: foram interrogar-nos 2 sacerdotes que nos recomendaram que rezássemos pelo Santo Padre. A Jacinta perguntou quem era o Santo Padre. Não sabia. Quem é o Santo Padre? Nossa Senhora falou sobre o Santo Padre. Quem é o Santo Padre? Não sei quem é o Santo Padre. Explicaram-nos quem era o Santo Padre e como ele precisava muito de orações. A Jacinta ficou com tanto amor ao Santo Padre que sempre que oferecia os seus sacrifícios a Jesus, acrescentava: e pelo Santo Padre. No fim de rezar o terço, rezava sempre 3 Ave-Marias pelo Santo Padre. E algumas vezes dizia: quem me dera ver o Santo Padre? Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca vem aqui. Na sua inocência de criança, julgava que o Santo Padre poderia fazer essa viagem como as outras pessoas. Enfim. Então, isso também nos ensina muito, né, de um coração muito católico. Você tem sempre ter o Papa no coração. Sempre ter o Papa no coração. Sempre rezar por ele. Sempre fazer sacrifício por ele. Enfim. Meus irmãos, nós poderíamos dizer ainda muitas coisas sobre essas crianças, sobre muito como elas se santificaram, como elas fizeram a vontade de Jesus, mas não dá tempo, senão a gente não consegue avançar no nosso tema de hoje. Tá bom? Fica aqui a dica de leitura para quem quiser ler as memórias da irmã Lúcia. Lá vocês vão ver coisas belíssimas sobre essas criancinhas, belíssimas, e realmente não é à toa que a igreja agora levou a honra dos altares, Jacinta e Francisco, como santos canonizados. Tá bom? Enfim, agora, se a gente puder pegar aquele arquivo que eu coloquei no grupo, para a gente poder avançar para o tema final, que vamos falar sobre os primeiros sábados e os papas. E aí a gente encerra essa nossa escola de espiritualidade. A primeira coisa que eu queria dizer, no primeiro tema que tem aí, é sobre os 5 primeiros sábados. E o que são esses 5 primeiros sábados? Quem estava aqui no último encontro lembra que quando Nossa Senhora, em 13 de julho de 1917, revelou o inferno àquelas crianças, ela dizia assim, a segunda parte: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Aí depois ela fala assim, para impedir que todo esse problema aconteça, ela fala da guerra, né? Quando virdes um sinal, sabei que Deus vai punir o mundo com a guerra, etc. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Então, falamos da consagração da Rússia no último encontro, e agora vamos falar sobre os 5 primeiros sábados. Porque Nossa Senhora lançou a bomba e não falou mais nada. Dia 13 de julho ela falou isso. Virei pedir a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. Ela falou virei no futuro. Virei pedir. Mas aí depois ficou sem saber o que era. Lúcia nunca soube o que era isso. Então Nossa Senhora, ela apareceu para Lúcia depois, bem depois, anos depois. Francisco já tinha morrido, Jacinto já tinha morrido, Lúcia já era freira no convento da Espanha, e foi quando Nossa Senhora apareceu. E Nossa Senhora, se a gente lembrar, na aparição dia 13 de maio, a primeira de todas, Nossa Senhora falou assim, eu sou do céu. E a Lúcia perguntou, o que a senhora quer? Eu quero que vireis aqui todos os meses até outubro. Eu vou vir aqui, vou aparecer até outubro. E depois aparecerei uma outra vez. Ela disse isso. Isso ficou também no ar. Assim, aparecerei aqui durante 6 meses e depois aparecerei também uma outra vez. Então, o que foi depois dessa outra vez? Essa outra vez foi essa aparição que ela teve para Lúcia. Jacinta, antes de morrer, ela teve também algumas aparições de Nossa Senhora privadas. Mas não era essa que Nossa Senhora estava falando. Como eu falei, sobre Jacinta, fica a leitura para vocês também aproveitarem bastante. A vida de Jacinta é uma vida muito impactante, porque depois ela morreu, ela teve gripe espanhola, ela pegou a gripe espanhola na época, né? E Nossa Senhora apareceu para ela privadamente, e Nossa Senhora revelou ainda alguns sacrifícios que ela ia ter que passar. Um delas foi ficar no hospital sozinha. Então ela ficou no hospital em Vila Nova de Ourém sozinha, sofrendo muito ali, e ali depois ela voltou para casa. Depois Nossa Senhora apareceu de novo para ela e falou assim, minha filha, eu vou te pedir o último sacrifício da sua vida. Você quer salvar os pecadores comigo? Ela falou, quero, Nossa Senhora. E aí ela falou assim, você vai para o hospital em Lisboa, você vai ficar sozinha e você vai morrer sozinha. Isso é Nossa Senhora falando para uma criança que na época tinha 9 para 10 anos já. Ela morreu com 10 anos.
Ela falou assim, você vai morrer sozinha. Onde Nossa Senhora falou isso para ela. E aí ela foi para Lisboa, ficou naquele hospital, e naquela época, aquele hospital, ele era cuidado por umas religiosas franciscanas. E tinha uma religiosa franciscana, Madre Maria Nunes, se eu não me engano, o sobrenome, Madre Maria Nunes Godinho, acho que era o sobrenome era assim, que ela ficou cuidando da Jacinta. Né? Quem não ia gostar de cuidar da Jacinta, né? Aquela criancinha. Quem não ia gostar de cuidar dela? Mas aquela criança foi cuidada por essa religiosa. E essa religiosa depois escreveu um livro só com as falas de Jacinta no hospital, que é uma pérola também. Eu acho que nem foi traduzido para o Brasil, mas português de Portugal só. Mas nem está no Brasil, nem tem no Brasil, eu acho. Mas é uma pérola esse livro, que são as falas de Jacinta no hospital. E também algumas profecias que a Jacinta fez no hospital, então, antes de morrer. Nossa Senhora tinha aparecido para ela. E aí a gente vê aquela criança de 10 anos, mas muito amadurecida espiritualmente. E ela fala umas coisas impressionantes. Por exemplo, duas coisas impressionantes que ficaram famosas, duas frases impressionantes que ficaram famosas, que foi nessa época do hospital. Jacinta disse assim: os pecados que mais ofendem a Deus são os pecados da carne. Isso foi impactante, porque era uma criancinha que nem sabia direito o que era isso, mas ela recebeu por revelação divina, por Nossa Senhora. Isso era em 1920, 1919 e 20. Então, naquela época, imagina hoje em dia, né? Então isso foi uma frase que ficou famosa nela. Os pecados que mais ofendem a Deus são os pecados da carne, os pecados relacionados ao sexto mandamento, os pecados de luxúria, os pecados contra a castidade. Então ela fez essa profecia, falando, né? Segunda profecia que ela falou, que é impactante, que ela dizia assim, isso em 1919 e 1920, ela dizia assim: virão umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Isso é Jacinta falando no hospital em Lisboa, porque ela recebeu essa inspiração de Nossa Senhora. Virão umas modas, ou seja, e vieram, né? As roupas decotadas, as danças imorais, né? Depois aborto, depois, enfim, milhares e milhares de coisas. Virão umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. E aí ela continuou dizendo assim: os católicos não andam com modas. Ela dizia isso. Os católicos não andam com modas, porque Jesus permanece sempre o mesmo. Então, impactante, uma criança que tinha 9 para 10 anos. Então, ela recebeu, de fato, algumas inspirações de Nossa Senhora nesse hospital, que depois essa madre, ela registrou nesse livro. Então, bom, então ela realmente morreu sozinha no hospital em Lisboa. Foi o último sacrifício que ela ofereceu ao Nosso Senhor. E é muito bonito a gente ver esse final da vida dos pastorinhos, porque a gente vê uma maturidade muito grande nessas crianças. Tinha aqui, por exemplo, alguns apontamentos do Francisco, para não dizer que eu não falei do Francisco, né? O Francisco, por exemplo, eu já falei que ele era um grande contemplativo, que ele era um homem, uma criança muito silenciosa, que gostava de rezar, e ele, por exemplo, gostava de rezar sozinho. A Lúcia dizia assim: não poucas vezes o íamos surpreender por detrás de uma parede para onde dissimuladamente tinha escapado, numa igreja, de joelhos, a rezar ou a pensar. Como ele dizia, pensava em Nosso Senhor triste por causa de tantos pecados. Lúcia perguntava: Francisco, por que não me dizes para rezar contigo e ir mais a Jacinta? Gosto mais de rezar sozinho para pensar e consolar Nosso Senhor que está tão triste. Francisco, perguntei a ele, do que tu gostas mais? De consolar Nosso Senhor ou converter os pecadores para que não vão mais para o inferno? Gostava mais de consolar a Nosso Senhor. Não reparaste como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste quando disse que não ofendessem mais a Deus, que já está muito ofendido? Eu queria consolar Nosso Senhor e depois converter os pecadores, para que não ofendessem mais. Lúcia contando, quando eu ia para a escola, por vezes ao chegar em Fátima, dizia-me, Francisco dizendo, olha, tu vais à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler, daqui a pouco eu vou para o céu. Quando voltares, você vem aqui me chamar. Eu já sabia que ele ia morrer, então ele falou assim, não vale a pena eu ir para a escola, eu vou ficar aqui, junto de Jesus escondido. Jesus escondido era o modo como ele tratava a Eucaristia. Porque eram crianças, e foi assim que ele tinha aprendido na catequese. Era Jesus que estava escondido na hóstia. Então eles chamavam Jesus escondido. Olha, depois que adoeceu, dizia para mim muitas vezes, quando ao caminho da escola passava por sua casa. Ele estava doente na cama, não podia sair da cama. Olha, falando para Lúcia, vá à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que eu tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocadinhos
com Jesus escondido. Saudade de Jesus Eucarístico, né? Desejo de Jesus Eucarístico. Vejam. Enfim. Francisco, sentes muito mal? Sinto, mas sofro para consolar a Nosso Senhor. Ao entrar um dia com a Jacinta no seu quarto, disse-nos: hoje falem pouco, que me dói muito a cabeça. Não te esqueça de oferecer pelos pecadores, lhe disse a Jacinta. Sim, mas primeiro ofereço para consolar Nosso Senhor e Nossa Senhora, e depois então é que ofereço pelos pecadores e pelo Santo Padre. Outro dia, ao chegar, encontrei o Francisco muito contente. Estás melhor? Não, sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu, lá vou consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. A Jacinta vai a pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre e por ti. E tu ficas aqui, porque Nossa Senhora o quer? Olha, faz tudo o que ela disser. Enfim. Então foi assim que essas crianças morreram. Com essa alma madura, muito abrasada de caridade com Jesus. E bom, Francisco morreu em 1918, Jacinta morreu em 1920, depois Lúcia ficou sozinha, depois que ela cresceu, se tornou jovem, ela se tornou religiosa, para consagrar o coração à vida a Jesus. Como eu falei, ela se tornou primeiro religiosa na Espanha, numa congregação de vida ativa, e ali foi propagando as taxas de Fátima, mas era também muito assolada, né? As pessoas queriam conhecê-la, falar com ela, etc. Depois ela percebeu que precisava viver uma vida recolhida e se tornou carmelita. E foi ser carmelita lá em Coimbra, em Portugal. E ficou até morrer como carmelita. Mas quando ela estava na Espanha, no ano de 1925, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora revelou para ela os primeiros sábados. E é isso que a gente vai ver agora nesse PDF aí. Quem quiser abrir o PDF. E diz assim: quando Lúcia já estava na casa das Doroteias, era o nome da congregação dela, em Pontevedra, na Espanha, Nossa Senhora apareceu-lhe de novo, a seu lado via-se o menino Jesus em cima de uma nuvem luminosa. O menino Jesus dizia: Nossa Senhora, olha minha filha, disse-lhe a Virgem Maria, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos vês me consolar e dize que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos 20 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assisti-los na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, antes da gente avançar, foi isso que a Senhora revelou. Durante os primeiros sábados em 5 meses, então, ou seja, primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses, as pessoas se confessarem, receberem a comunhão, rezarem o terço e fizerem 15 minutos de meditação dos mistérios do Rosário, Nossa Senhora prometeu essa grande graça, né? que ela estaria, na hora da morte, assistindo aquelas pessoas com as graças necessárias para a salvação. Quer prêmio melhor? Prêmio melhor do que isso não tem, né? Na hora da sua morte, Nossa Senhora está lá te ajudando com a graça necessária que você precisa para poder se salvar. Prêmio melhor não tem, né? Só 5 primeiros sábados. Enfim, continuando. E aí, a confissão. No dia 15 de fevereiro de 1926, apareceu-lhe de novo o menino Jesus. Perguntou-lhe se já tinha espalhado a devoção à sua Santíssima Mãe. A irmã Lúcia apresentou a dificuldade que algumas almas tinham de se confessar ao sábado e pediu para ser válida a confissão de 8 dias. Jesus disse: sim, pode ser de muitos mais ainda, contanto que quando me receberem estejam em graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Então vamos lá. A irmã Lúcia falou assim: Jesus, tem gente que está com dificuldade de se confessar no primeiro sábado. Não pode ser de 8 dias a confissão? Jesus falou assim: pode. Contanto que na hora do primeiro sábado você esteja estado de graça e você ofereça aquela comunhão para reparar o coração de Maria. Ok? E aí, vamos lá, como é que funciona isso na prática? Você vai se confessar, você pode se confessar antes ou depois, mas na hora da confissão você deve ter aquela intenção de oferecer, não precisa nem falar para o padre, mas no seu coração, vai ter a intenção de oferecer aquela confissão também para reparar o coração de Nossa Senhora. Então, uma confissão pode ser antes, pode ser depois, pode ser no primeiro sábado, tanto faz. Mas que você tem aquela intenção de você oferecer aquela confissão para a comunhão reparadora do primeiro sábado. E no primeiro sábado você tem que estar em estado de graça, né? Claro, ninguém vai confessar, ninguém vai comungar sem estar em estado de graça. Ok? É isso.
Depois, 4 anos depois, na madrugada de 29 para 30 de maio de 1930, Nosso Senhor revelou interiormente à irmã Lúcia outro pormenor a respeito das comunhões reparadoras dos 5 primeiros sábados. E quem não puder cumprir com todas as condições no sábado não satisfará com os domingos? Será igualmente aceita a prática desta devoção no domingo seguinte do primeiro sábado, quando os meus sacerdotes, por justos motivos, assim o concederem às almas. Respondeu Nosso Senhor. Tá bom? Então, a pessoa não consiga no sábado, fazer no domingo, primeiro domingo, então vai lá, pode pedir ao sacerdote, o sacerdote autorizar, e ele pode fazer. Por que os 5 primeiros sábados? Próximo slide. Esta pergunta, levantada por muitos, também a fez a irmã Lúcia, Nosso Senhor, que assim lhe respondeu: minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Então, 5 blasfêmias. Primeiro, blasfêmia contra a Imaculada Conceição. Ou seja, veja, essas coisas ofendem a Deus, porque são coisas que Deus fez. Deus fez Maria concebida sem pecado. Deus criou Nossa Senhora concebida sem pecado. Então tem gente que fica blasfemando contra a Imaculada Conceição. Pecado gravíssimo, né? Pecado gravíssimo. Isso ofende a Deus, tem que ser reparado. Então, blasfêmias contra a Imaculada Conceição, pessoas que falam contra a Imaculada Conceição, pessoas que fazem música, pessoas que fazem arte, pessoas que fazem contra a Imaculada Conceição. Isso tem que ser reparado. Então, a gente faz uma reparação. Blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segundo, blasfêmias contra a sua virgindade. Nossa Senhora não é virgem. Fica falando, Nossa Senhora. Temos que reparar. 3. Contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Aqui tem uma coisa interessante, ou seja, falar que Nossa Senhora não é mãe de Deus já é uma blasfêmia. Mas Nosso Senhor falou também, fazendo com que Nossa Senhora também não seja mãe dos homens, ou seja, a pessoa que se recusa. Não, ela não é minha mãe também, não. Ela não é mãe de Deus, ela também não é minha mãe. Só se ofende a Nossa Senhora. Né? Se ofende. Por quê? Porque Deus deu a Nossa Senhora como mãe a nós. E é mãe dele, é mãe de Deus, sim. É mãe nossa também. Então se ofende a Deus. 4. Os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Veja a preocupação de Jesus aqui. Ou seja, aquelas pessoas que querem fazer isso com as crianças. Ou seja, que elas cresçam com ódio, com indiferença, com desprezo para com Nossa Senhora. Ou seja, isso é grave. Isso para Nosso Senhor é uma coisa muito preciosa, que as crianças cresçam sabendo que tem uma mãe no céu. Ou seja, Jesus quer isso, que essas crianças cresçam sabendo que tem uma mãe no céu e que tem que amá-la, e tem que venerá-la, e tem que honrá-la. Então vocês vão casar, tá bom? Vocês vão casar e vão ter filhos. Façam seus filhos amarem Nossa Senhora desde criança, tá bom? Jesus quer isso. Que Nossa Senhora seja amada, venerada desde criança por essas crianças, tá bom? 5. E último. Os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Isso aqui é impressionante. Vejam só. As imagens são importantes. O pessoal fala, vocês adoram imagem. Não é adorar a imagem. Mas as imagens são importantes. Por que as imagens são importantes? Porque nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Qual é a diferença de nós para um anjo nesse sentido? O anjo, ele consegue intuir as coisas espirituais diretamente, sem mediação nenhuma. Ele vai nas coisas espirituais, ele olha para Nossa Senhora e vê direto a alma de Nossa Senhora. Ave cheia de graça. Olhou para ela, ave cheia de graça. Então ele consegue ver. Enfim, o anjo consegue ter essa intuição diretamente. Nós precisamos de mediações humanas. Nós precisamos de mediações humanas. Por exemplo, outro dia eu ouvi um padre falar uma coisa muito bonita, que ele falava assim, sobre a veste sacerdotal. Ele falava sobre as vestes dos sacerdotes. Ele falava assim, nós precisamos de mediações humanas. Um anjo, por exemplo, quando olha para um sacerdote, qualquer que seja, ele consegue olhar para a alma do padre e ver nela o caráter sacerdotal. Ele não precisa de veste, não precisa de nada. O anjo olha para a alma do padre e vê o caráter sacerdotal. E vê a grandiosidade da alma de um sacerdote. Do caráter que o sacramento da ordem imprimiu naquele homem. Mas nós não vemos isso. A gente olha para um padre e a gente não vê o caráter da alma do padre. Mas por isso que a gente precisa que as vestes sacerdotais lembrem, primeiramente o padre, né? Eu visto batina primeiramente para mim. E depois, para que as pessoas olhem para o padre e vejam que não é um homem comum, que recebeu um caráter sacerdotal. Ou seja, nós precisamos dessas mediações humanas e materiais, para que a gente seja elevado às coisas sobrenaturais. Imagina só se a gente entra nessa igreja aqui, não tem imagem nenhuma. Não tem imagem, não tem flor, não tem crucifixo, não tem nada. É o lugar que a gente celebra a missa. Tá bom, a gente olha para isso daqui, olha para essa igreja e vê essas coisas nos remetem a coisas mais sagradas. Né? Por que as pessoas ficaram felizes quando a gente fez a obra na igreja? Né? Ficou mais bonita, padre. Ficou mais bonita por quê? Porque nos remete mais ao que é sagrado.
né, as imagens restauradas, o crucifixo, né, esses arcos, tudo isso nos remete ao que é sagrado. Por quê? Porque nós não somos anjos. Os anjos entram aqui, sabem que isso aqui é um lugar sagrado. Por quê? Porque eles olham para o mundo espiritual. Nós precisamos de uma mediação. Né? Uma mediação. Por que a gente consegue rezar melhor num lugar do que em outro? Porque naquele lugar, aquelas coisas humanas nos remetem mais ao que é sagrado. A gente vê, tem igreja mais bonita do que outra. Tem igreja que nos chama mais a oração do que outra. Porque a gente precisa dessas mediações humanas para chegar ao que é sagrado. Porque nós somos seres humanos. A gente precisa do corpo para chegar nas coisas espirituais. É isso. É por isso que o nosso Senhor, quando instituiu os sacramentos, instituiu com coisas materiais. Para que a gente pudesse, através das coisas materiais, dos sinais sensíveis, chegasse à graça invisível. Então, se você não tem pão e vinho, você não celebra a missa. Tem que ter uma coisa material. Para a gente poder mastigar, tomar e todos e comer, você mastiga, e você, sentindo aquilo ali fisicamente, você percebe que tem uma coisa espiritual que você está se elevando. É a mesma coisa. Então, vejam o carinho que Jesus tem com as imagens de Nossa Senhora. Ou seja, as pessoas estão blasfemando as imagens. Então, tem que reparar. Por quê? Porque a imagem é uma coisa sagrada também. Por quê? Porque a imagem... porque a gente adora? Não. Porque aquilo ali nos remete às coisas espirituais. Ou seja, Deus quer as imagens. Deus quer as imagens porque é por essas imagens que nós nos remetemos a coisas espirituais. Vejam só uma coisa interessante. Vou dar um exemplo para vocês. O Padre Pio, ele tinha a graça de ver Nossa Senhora. Ele via. Ele via Nossa Senhora, ele via o Anjo da Guarda, ele via Nosso Senhor, ele via. Então, se a gente pensasse nisso assim, a gente achava assim, nossa, então para o Padre Pio não fazia nenhuma diferença uma imagem. Ele via Nossa Senhora. Uma vez um padre chegava... Os frades tinham o costume, às vezes, de chegar no quarto do Padre Pio, conversar com ele e perguntar para ele algumas coisas edificantes e tal. Uma véspera da Assunção, no dia 14, dia 15 de agosto, uns frades chegaram para o Padre Pio e falaram assim, Padre Pio, mas Nossa Senhora realmente é bela como o sol, Nossa Senhora é maravilhosa, Nossa Senhora é bela como a lua. Aí o Padre Pio olhou para ele e falou assim, se Nossa Senhora fosse só isso, eu não ia querer vê-la. Nossa Senhora é muito mais do que isso. Nossa Senhora é muito mais bela, Nossa Senhora é muito mais santa. Nossa Senhora é muito... Ele via Nossa Senhora, ele sabia o que ele estava falando. Mas vejam, teve um caso quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Padre Pio amava Nossa Senhora de Fátima. Tem uma foto, eu tenho até aqui no meu celular. Ela está como plano de fundo no meu computador. Eu acho linda essa imagem. Padre Pio beijando Nossa Senhora de Fátima. Essa é fácil de achar na internet. Ele amava Nossa Senhora de Fátima. Uma vez, a imagem peregrina de Fátima foi visitar a Itália. Isso foi por volta de 1920, 20 ou 22, não sei. O Padre Pio, ele ficou felicíssimo quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima ia para a Itália. E ele começou a preparar os fiéis para que pudessem receber a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí, a imagem ia sobrevoar Pietrelcina, ia chegar lá em Pietrelcina, em São Giovanni Rotondo, onde ele estava, no convento, e ele fez novenas, fez um mês de preparação. Vamos nos preparar para a visita da nossa mãe, vamos nos confessar, vamos preparar o nosso coração, e fazia pregações, e fazia novenas, e fazia textos, fazia um monte de coisa, preparar para a visita de uma imagem. Então, assim, o Padre Pio, ele tinha um amor por aquela imagem muito grande e preparava as pessoas para que tivessem amor para receber aquela imagem da visita de Nossa Senhora. E aí, quando Nossa Senhora chegou na Itália, a Nossa Senhora, a imagem, ela foi sobrevoando de helicóptero, né? Quando Nossa Senhora chegou na Itália, a imagem chegou na Itália, o Padre Pio caiu doente. E ele ficou doente, muito doente. E aí, o Padre Pio só piorava. E aí ele não conseguiu ver a imagem que estava se aproximando. Ele não conseguiu. Ele preparou os fiéis para poder receber a visita de Nossa Senhora, mas quando Nossa Senhora chegou, ele não pôde ver, porque ele estava doente. E aí, Padre Pio pediu para que instalasse um microfone. E naquela época era uma coisa muito rudimentar, no microfone, assim, não era uma coisa como hoje. Pediu para que instalasse um microfone para que da cela dele, do quarto dele do convento, ele pudesse falar para os peregrinos do quarto dele, para que os peregrinos tivessem amor com a imagem de Nossa Senhora. Então o Padre Pio do quarto, com o microfone, ele começou a falar, vamos receber a nossa mãe, vamos amar a nossa mãe, etc. Começou a conduzir orações. E aí, bom, Nossa Senhora chegou a Pietrelcina, Nossa Senhora chegou a São Giovanni Rotondo, e o Padre Pio não pôde ver Nossa Senhora. Ele só pôde ver de longe. E aí, a única forma como o Padre Pio viu Nossa Senhora foi pelo helicóptero, né? Ela passou sobrevoando. Só que quando o helicóptero chegou em São Giovanni Rotondo e ficou lá um tempo, ficou Nossa Senhora lá os dias, em São Giovanni Rotondo, e o Padre Pio, muito doente, só conseguia falar do quarto, né? Pelo microfone. Quando chegaram os dias que Nossa Senhora foi embora,
os responsáveis lá pegaram a imagem, botaram no helicóptero, o helicóptero começou a levantar voo, e Padre Pio foi para a janela para ver Nossa Senhora passar, do quarto dele. E aí o Padre Pio olhou para Nossa Senhora de longe e ele fez uma oração. Ele é um filho muito apaixonado por Nossa Senhora, né? Padre Pio também era apaixonadíssimo por Nossa Senhora. E aí ele olhou para Nossa Senhora de longe, ela sobrevoando no helicóptero, e ele falou assim: minha mãe, quando chegaste à Itália, eu caí doente. E agora vais embora e me deixas assim. É uma coisa de filho, muito íntimo mesmo, né? E aí, os frades que estavam embaixo contam que não entenderam por quê. Mas logo depois dessa oração, Padre Pio fez essa oração sozinho. As pessoas só sabem disso porque ele depois contou. E Padre Pio estava muito doente. E o helicóptero sobrevoando, indo embora, de repente o helicóptero, como se dá uma manobra, e ele volta. E o helicóptero volta e passa em frente ao quarto do Padre Pio. Em frente ao quarto do Padre Pio, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Quando o Padre Pio olha aquele helicóptero chegando, Nossa Senhora passa exatamente em frente à janela dele, ele sente uma força, ele levanta e fala assim: estou curado. Ele levanta e começa a fazer as coisas que estava fazendo no convento. E os frades falam assim: o que está acontecendo? Só estava na cama? Ele falou assim: não, estou curado, Nossa Senhora me curou. E começou a viver como se nada tivesse acontecido. Então vejam, e ele fala isso, ele falou isso muitas vezes na vida dele: Nossa Senhora de Fátima vai vir para me curar. Né? E foi até engraçado porque não estava nos planos da visita peregrina da imagem ir a São Giovanni Rotondo. Porque São Giovanni Rotondo era uma roça braba. Né? São Giovanni Rotondo era fim de mundo. E aí, depois, inclusive, algumas pessoas reclamaram: por que Nossa Senhora foi fazer em São Giovanni Rotondo? Por que Nossa Senhora foi para aquele convento lá no fim do mundo? Era muito melhor que ficasse, por exemplo, no Monte Gargano, que era onde o São Miguel apareceu, né? Que ia muitos peregrinos. Era muito melhor que fosse para Monte Gargano. E aí, Padre Pio, ouvindo essas críticas, chegava para ele e falava assim: você não sabe que Nossa Senhora veio me curar? Nossa Senhora veio me curar. Então, era isso. Então, assim, era uma coisa assim de filho mesmo. Mas para dizer o seguinte, o amor que esse homem via a Virgem Maria. Ele tinha visões da Virgem Maria o tempo inteiro, vivia anjo da guarda, mas o amor que ele tinha para com as imagens de Nossa Senhora era impressionante. O amor que ele tinha para com as imagens de Nossa Senhora, passava diante de Nossa Senhora, beijava a imagem de Nossa Senhora. Né? Ia rezar diante da imagem da Virgem Maria no coro do convento, ia rezar diante do quadro. Foi diante do quadro de Nossa Senhora e diante do crucifixo que ele recebeu as chagas. O homem que via Jesus, ele via Nossa Senhora, ele via o anjo da guarda, mas ele amava as imagens. Isso é para nos ensinar. Isso é coisa de católico. Católico tem que amar a imagem. Não é adorar a imagem, como os protestantes nos acusam, não é adorar, mas é amar. Por quê? Porque nós precisamos disso. Se essa igreja tivesse imagem nenhuma, a gente ia ficar frio para rezar. Porque nós precisamos dessas coisas. Então Jesus está dizendo aqui, ó, número 5, temos que fazer sacrifício e reparação por aquelas pessoas que ultrajam a Nossa Senhora nas suas sagradas imagens. Então, sim, o quinto motivo dos 5 primeiros sábados é esse. A gente repara porque Deus é ofendido quando as pessoas blasfemam imagens. Ok? Enfim, vou ficar falando assim 5 horas sobre isso. Deixa para lá. Ok? E assim a gente encerra essa parte dos primeiros sábados. E botei depois aí várias fotos bonitas de Fátima, maravilhosa. Inclusive hoje é véspera de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal já está lotado. Né? Não está lotado, né? Enfim, encerramos agora, pessoal. A gente vai encerrar rapidinho, falando brevemente sobre esses papas que eu botei aí no arquivo. Tá bom? São todos os papas que passaram na história de Fátima. Assim a gente vai encerrar essa escola de espiritualidade. O primeiro papa que eu coloquei aí, a fotinho dele, é o Bento XV, né? Ele Papa Picoleto, era assim ele era chamado, né? O Papa pequenininho. O Papa pequenininho, você vê só a carinha dele, né? Parece uma miniatura de papa. Não era um Papa pequenininho. Bento XV é o Papa da época das aparições. É o Papa que rezou a Nossa Senhora pedindo para que Deus interviesse e Nossa Senhora respondeu. Então Nossa Senhora respondeu a ele. Né? Então, bom, Bento XV. Depois Pio XI, depois de Bento XV foi Pio XI, e Pio XI foi o sucessor de Bento XV, e foi ele que Nossa Senhora, em primeiro lugar, profetizou. Né? Lembram? Se não se converterem no reinado de Pio XI, começará uma guerra pior. Nossa Senhora profetizou o nome do Papa sucessivo. E diz, a primeira referência conhecida data de 9 de janeiro de 1929, Pio XI recebeu em audiência os alunos do Pontifício Colégio Português de Roma. Ele contou que receberam uma estampa de Portugal com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, as primeiras estampas chegaram para o Papa Pio XI. Enfim. Em 1929, em 6 de dezembro, Pio XI benzeu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima destinada àquele colégio. Então, a primeira manifestação de um Papa aprovando as aparições de Fátima foi Pio XI. E foi logo o Papa sucessivo, né? Ele aprovou, abençoou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, abençoou uma estampa. Então, a igreja já estava se pronunciando a favor dessas aparições.
1º de outubro de 1930, Pio XI concede indulgência plenária aos peregrinos de Nossa Senhora de Fátima. De acordo com o jornal Voz de Fátima, 13 de novembro desse ano, é concedida uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas a todo fiel cristão, contrito de suas faltas, todas as vezes que visitar o santuário e aí rezar segundo as intenções do Sumo Pontífice. É ainda atribuindo uma indulgência plenária, uma vez por mês, aos peregrinos que em grupos se desloquem ao santuário e aí rezem igualmente a intenção do Santo Padre. Enfim, sublinhe-se que estes 3 anos aconteceram antes da publicação da carta pastoral do bispo de Leiria. Leiria é a diocese de Fátima, Leiria Fátima, na qual se consideram dignas de crédito as aparições de Nossa Senhora relatadas pelos 3 pastorinhos, que só veio a ocorrer em 30 de outubro de 1930. Por que ele está falando isso? Só em 1930 que o bispo de Fátima falou que aquelas mensagens eram dignas de crédito. Ou seja, a igreja é muito minuciosa. A igreja é muito minuciosa para poder avaliar com calma, etc. Então, em 1930, o bispo ainda não era o Papa, era o bispo que estava dizendo que poderia acreditar naquelas aparições. Só que antes disso, o Papa já tinha dado indulgência para os peregrinos. Então, assim, a igreja foi caminhando aos pouquinhos. Depois, Pio XII, é um Papa também de quem eu gosto muito, valeria a pena um dia falar só sobre ele, mas foi o Papa que teve a primeira posição oficial sobre Fátima, em 31 de outubro de 1942, 25 anos depois das aparições. Nessa data, em Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Papa consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Isso aqui é muito interessante, porque Pio XII foi o Papa da Segunda Guerra Mundial, né? Sabe disso, né? Pio XII foi o Papa que estourou. Inclusive, Pio XII, ele foi alvo... Aqui, parênteses, tá? Parênteses sobre Fátima. Pio XII foi alvo de muitas críticas, né? Eles achavam que era o Papa de Hitler, etc. Mas justamente o contrário. Era o Papa dos judeus, um Papa que guardou os judeus, preservou os judeus. Enfim, sofreu muito. Pio XII sofreu muito na Segunda Guerra. E no meio da Segunda Guerra, ele consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria, o gênero humano, que ele falou. E ele faz isso através de uma radiomensagem, na época. Então, essa radiomensagem foi transmitida para o mundo inteiro e o Papa, então, consagrou o mundo inteiro ao Coração de Maria, em plena Segunda Guerra Mundial. 4 anos depois, 13 de maio de 1946, ele enviou o cardeal Marcella a Fátima para coroar a imagem de Nossa Senhora. Nessas 2 ocasiões, Pio XII dirige mensagem através de rádio em português aos peregrinos que acorreram à Montanha Santa de Fátima para depositar aos pés da Virgem Padroeira o tributo filial. Rainha do Santíssimo Rosário, refúgio do gênero humano, nós confiamos, entregamos, consagramos, não só a Santa Igreja, corpo místico do vosso Jesus, mas também todo o mundo. Olha que bonita palavra. E depois aí botei algumas imagens. Primeiro, a imagem é a imagem da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Está ele ali, o microfonezinho, era uma radiomensagem, e quem estava... tinha um embaixador de Portugal do lado dele, por conta de ser Nossa Senhora de Fátima, né? E do lado dele, uma curiosidade, né? Ao lado esquerdo aí, tem um bispo, né? Tem um cardeal, era o cardeal Montini, que era o futuro Paulo VI, o futuro Papa Paulo VI. Já estava aí do lado acompanhando Pio XII. E depois, Pio XII também sendo levado na sede gestatória e com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, ele saudando. Que bonita essa imagem, acho muito linda essa imagem dele saudando Nossa Senhora de Fátima no meio da multidão. Então, o primeiro Papa que realmente aprovou, teve um oficial. Bom, depois de Pio XII morreu, em 1958, e quem foi ao trono de São Pedro foi São João XXIII, né? O Papa bom, né? São João XXIII. São João XXIII, ele foi, antes de ser Papa, ele foi a Fátima, quando ele era cardeal ainda, e depois, como cardeal, ele visitou Fátima, rezou lá, etc. Mas como Papa, ele não fez muita coisa, até porque a vida de João XXIII foi curta e muito badalada, né? Porque o João XXIII, o pontificado dele foi muito curtinho, ele se tornou Papa em 1958, e depois, em 1963, ele morreu. Então foi um pontificado bem curtinho, mas ao mesmo tempo muito badalado, porque foi ele que convocou o Vaticano II, o Concílio Vaticano II. Então, todas as forças de João XXIII estavam concentradas no Concílio Vaticano II. Então, bom, então ele não fez muita coisa com Fátima em relação a isso. Mas depois, quem sobe ao trono de São Pedro, quando João XXIII morre, é o Papa São Paulo VI. E Paulo VI, sim, é o primeiro Papa que vai visitar Fátima. Tem aí uma foto dele bem bonitinho no Santuário de Fátima, diante de Nossa Senhora. Muito bonitinha essa foto. E ele é o primeiro Papa a visitar Fátima. Está lá dizendo que foi em 13 de maio de 1967, para assinalar os 50 anos das aparições, simultaneamente o 25º aniversário da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Na visita, a que se associaram em Fátima o presidente da República, Américo
Américo Tomás e o presidente do Conselho, Oliveira Salazar, foi possível ver em público pela primeira vez, desde a sua entrada na clausura do Carmelo de Coimbra, a irmã Lúcia de Jesus. Então, foi a primeira vez que a irmã Lúcia veio a público, depois que ela se tornou carmelita. Sabe que as carmelitas não saem. A clausura é papal, né? Só saem para resolver alguma coisa, ter algum problema, tem que ir ao médico, etc. Normalmente não sai, vive na clausura. Mas como o Papa estava indo a Fátima, o Papa pediu para que ela fosse, e ela foi. Então tem as fotos aí também embaixo, bem bonitas, dela, a irmã Lúcia, com o Papa São Paulo VI. Ela do lado dele ali na primeira vez, e depois ela ajoelhada diante dele. É muito bonita essa imagem. Depois, Paulo VI morre, em 1978. Quem sobe ao trono de Pedro é o beato João Paulo I, que também ficou com o pontificado super curto, né? 30 dias de pontificado, só. Então, os cardeais só tiveram o trabalho de ir para Roma, para o conclave, e voltar, e depois ter que voltar de novo, né? Para poder eleger depois João Paulo II. Mas, vejam só que bonito. Dos 33 dias de papado de João Paulo I, não há registro de qualquer posição relativamente a Fátima. Óbvio, não deu tempo também, né? Mas, enquanto patriarca de Veneza, o cardeal Albino Luciani esteve em Fátima, em 77, cerca de um ano antes de ter sido eleito Papa, presidindo a peregrinação a cerca de 50 italianos da região veneziana. Segundo o relato do jornal Voz de Fátima, o cardeal recordou a presença anterior de João XXIII em Fátima, também enquanto patriarca de Veneza, e na breve saudação aos peregrinos apelou ao cumprimento da mensagem de Fátima, penitência e oração, especialmente a recitação do terço. No dia seguinte, o futuro João Paulo I teve um encontro no Carmelo de Coimbra com a irmã Lúcia. Antes de passar para João Paulo II, uma coisa que eu não coloquei aí é que quando João Paulo I ele queria ir para Fátima, ele queria muito encontrar com a irmã Lúcia. Porque, pessoalmente, ele tinha uma grande devoção por essa aparição de Nossa Senhora de Fátima. E ele tinha uma grande fé na santidade da irmã Lúcia. Então, ele queria muito encontrar com ela para que ela pudesse rezar pelo seu ministério, pela sua vocação, etc. Então, esse encontro foi desejado por ele. E aí chegamos ao grande São João Paulo II, porque é o Papa de Fátima, né? É o Papa muito mariano. E, bom, eu não vou falar muito porque eu já falei dele, já falei dessas ocasiões aqui, que em 81 ele sofreu aquele atentado, né, que a gente já falou disso na última vez. Depois, em 82, o ano seguinte, ele foi visitar, ele volta para Fátima, ele vai a Fátima para poder agradecer a Nossa Senhora e oferece ali a bala, que ele foi atingido, etc, etc. Enfim. Depois, em 84, também já falei, ofereceu o Santuário de Fátima a bala, enfim. A terceira e última deslocação de João Paulo II, já com a saúde debilitada, ocorreu em 13 de maio de 2000, com o objetivo de presidir a celebração da beatificação de Francisco e Jacinta Marto. Esta foi uma viagem feita por insistência do Papa, que obrigou os serviços do Vaticano a desmarcarem a celebração inicialmente prevista para o dia 9 de abril na Praça de São Pedro, em Roma. Ou seja, o Papa já estava bem velhinho, ele ia viver mais 5 anos, mas já estava bem velhinho, já estava doente. A beatificação seria em Roma, e o Papa falou assim, não vai ser em Roma, nós vamos para Portugal, nós vamos para Fátima, e vocês vão comigo. Então, ele queria muito ir para Fátima. Ele amava muito Fátima, né? Enfim. Outro sinal é a revelação da terceira parte do segredo, isso já falei também, que foi com João Paulo II, na época o cardeal Ratzinger, que era o braço direito de João Paulo II, futuro Bento XVI, ele que escreveu o documento. Existe um documento muito interessante, se alguém quiser depois estudar, você encontra isso facilmente na internet, que é o documento que o cardeal Ratzinger escreveu para explicar o terceiro segredo de Fátima. Foi quando João Paulo II quis publicar esse terceiro segredo, ele pediu para o cardeal Ratzinger escrever esse documento, e o cardeal Ratzinger fez uma apresentação do documento pública, e foi quando divulgaram isso, né? Enfim. Tá bom? João Paulo II, então, vou passar rápido, porque já falei dele. Depois, Bento XVI, também tem uma foto dele em Fátima. Bento XVI visitou o Santuário de Fátima em 2010 para assinalar o 10º aniversário de beatificação de Francisco e Jacinta Marta. O recinto não lhe era de todo desconhecido, porque ele já tinha estado em Fátima como cardeal, em 13 de outubro de 1996. Mas como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, tinha estudado as aparições de Nossa Senhora, como eu falei. Depois, em 2007, enviou o legado pontifício, o cardeal Ângelo Sodano, para presidir as aberturas da celebração de 90 anos das aparições. Enfim, 12 de maio de 2010, ele mesmo esteve presente na Cova da Iria, na Bênção das Velas e na oração do Santo Rosário, que é hoje, né? 12 de maio, sempre tem essa procissão das velas especial, a Bênção das Velas, etc., lá na Cova da Iria. Depois ele presidiu a missa no dia 13, que ele sublinhou que o exemplo de vida de Lúcia, Francisco e Jacinta, irradiou e se multiplicou em grupos sem conta por todo o mundo.
possam os 7 anos que nos separam do centenário das aparições, 2017, apressar o anunciado triunfo do coração imaculado de Maria, para a glória da Santíssima Trindade. Apelou ainda. Depois, por último, Papa Francisco. Ele esteve em Fátima várias vezes, em 13 de maio, porque em 2013, porque ele foi eleito Papa em março, né, de 2013, ele foi eleito Papa. Depois, em maio, ele foi para Fátima consagrar o seu pontificado a Nossa Senhora. Então, essa primeira imagem aí é logo dele no início do pontificado. Ele estava aí magrinho, estava ainda bem composto. Depois ele ficou, tadinho, bem debilitado. Então, ele foi consagrar o pontificado dele a Nossa Senhora de Fátima. Também tinha uma grande devoção a Nossa Senhora de Fátima. E logo a seguir, em outubro, igualmente a seu pedido, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se venera na Capela das Aparições, esteve em Roma para o encerramento da jornada mariana promovida pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Enfim. E aí, em 2016, ele falou para os bispos de Fátima que queria ir para Roma, para Fátima, perdão. E em 2017 foi 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Ele era o Papa na época e ele então organizou a visita dele a Fátima mais uma vez. E em 2017 ele visitou Fátima por ocasião do centenário e canonizou Francisco de Jacinta. Então foi ele que teve essa oportunidade de canonizar. Eu lembro até hoje desse dia. Eu estava no seminário e eu fui assistir a missa de canonização. Acordei bem cedinho para poder assistir o Papa Francisco canonizando Francisco de Jacinta, no dia 13 de maio de 2017. Mas o Papa Francisco também foi aquele que consagrou definitivamente a Rússia, né? Então, o Papa Francisco também tem muita ligação com Fátima. Em 2021, quando estourou a guerra, ele então decidiu livremente consagrar a Rússia ao Imaculado Coração. Eu lembro até hoje disso, que ele mandou uma carta para os bispos do mundo inteiro, dizendo que ele ia fazer isso para que os bispos nas suas dioceses fizessem também com ele essa consagração. Então foi realmente como Nossa Senhora tinha pedido. Nossa Senhora pediu para que os bispos do mundo inteiro estivessem unidos ao Papa e que fizessem essa consagração. Então, bom, foi assim que o Papa fez a consagração à Rússia. Então, o Papa Leão ainda não foi lá, né? Vamos esperar que ele vá ainda a Fátima, mas todos os papas, então, depois que sucederam as aparições, eles tiveram certa ligação com Fátima, para dizer o seguinte, que a igreja sempre apoiou, que a igreja sempre esteve ao lado dessa aparição e é, sem dúvida nenhuma, a aparição mais profética, mais forte, mariana, de todas essas modernas, né? Tem várias, como eu falei no primeiro dia, né? Várias aparições dessa época moderna, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Lourdes, enfim. Mas Nossa Senhora de Fátima certamente é aquela que mais repercutiu e que teve mais incidência para a igreja. Então, enfim, a gente encerra essas aparições. Queria mostrar brevemente essas questões dos papas para vocês, para dizer o quanto a igreja estava unida a essas aparições. Tá bom, pessoal? Enfim, assim terminamos. Esse nosso último encontro foi um pouco mais dividido com vários temas, né? Mas para dizer o seguinte, teria muitas coisas ainda para falar, pessoal. A gente poderia aprofundar muitas coisas com calma, mas o meu intuito é só jogar esse gostinho de quero mais, assim, para vocês poderem ler Memórias da Irmã Lúcia, os documentos de Fátima. Depois eu posso colocar no grupo o PDF, se quiserem, Memórias da Irmã Lúcia, ou então outros arquivos. Quem quiser se aprofundar mais, eu tenho muitos arquivos em casa para poder partilhar. Enfim, é isso, tá bom? Sobre a vida de Jacinta e Francisco também teria muita mais coisa para falar. Eu gostaria de falar também mais, mas é isso, tá bom? Que fica no coração para que vocês possam aprofundar e, enfim, pesquisar mais, tá bom? Perguntas nesse último dia? De várias coisas que a gente falou assim? Pode falar. Tem microfone? Fala o microfone. É possível nós também termos essa fortaleza, essa fé, essa força que os dois também têm, e da gente também poder se desgrudar das coisas do mundo e se conectar diretamente com Deus, humanamente falando, é necessário uma força do Espírito Santo para isso, algo de... Essa pergunta daria um dia inteiro de formação, né? Mas a resposta é sim, é possível. Certamente possível. Mas agora, vejam, a primeira coisa é o seguinte, isso é uma coisa sobrenatural, é uma coisa espiritual, que acontece na alma. A fortaleza é um dom do Espírito Santo, que você recebeu no seu batismo, vai receber mais ainda na sua crisma. A fortaleza está lá. Só que como é que essa fortaleza se manifesta exteriormente? Aí é de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo,
Tiveram santos que passaram por coisas muito absurdas exteriormente, como essas crianças. Ficar 9 dias sem comer, né? Ficar um calor inteiro sem beber água, assim, isso é uma coisa muito séria. Só que o que mais importa? O que tornou essas crianças santas? Não é a coisa exterior, né? Porque assim, se fosse só isso para a santidade, aí é mole, né? Só treinar, fica 9 dias sem comer e você vai se tornar santo. Não é isso, né? Não é isso que torna santo. Deus permite que essas coisas se manifestem exteriormente para ver uma coisa interior. Já falei várias vezes esse exemplo aqui, repito. Por exemplo, o São José Sanches. São José Sanches del Rio, né? Que também é uma criança canonizada. É um pouquinho mais velho. Acho que ele morreu com 14, 15 anos. Posso estar errado, não sei se vocês sabem de cabeça. Morreu com 14, 15 anos. Que é aquele santo mexicano da cristiada, né? Esse menino, ele sofreu um martírio absurdo. Os revolucionários mexicanos, eles cortaram a sola do pé com uma faca e fizeram ele andar em carne viva num solo de pedregulho e até chegar à sua própria cova. Então aquilo ali é uma coisa heróica, né? Enfim, poderia dar milhares de outros exemplos. São manifestações exteriores, mas o que importa não são elas. O que importa é o que está dentro. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que é heróico uma coisa absurda como essa, exteriormente falando, como, por exemplo, sei lá, um São Pedro de Alcântara. Veja, quem já leu o livro da vida de Santa Teresa? Já leu o livro da vida de Santa Teresa? Vê ela contando as penitências de São Pedro de Alcântara, que é uma coisa absurda. São Pedro de Alcântara é um dos santos mais penitentes da história da igreja. São Pedro de Alcântara, às vezes, usava para dormir um prego. Ele dormia com um prego na cabeça, para fazer penitência. Isso é uma coisa impressionante. Como dizia o Padre Paulo, é uma coisa mais admirável do que imitável, né? É mais admirável do que imitável, é muito difícil. Então, enfim, quando eu fui a Ávila, eu vi uma pedra que Santa Teresa usava como travesseiro, às vezes. Então, assim, é uma coisa muito dura. Mas, assim, a grandeza das penitências não está no exterior. Por exemplo, Santa Teresinha tentou fazer isso e não conseguiu. Santa Teresinha tentava fazer coisas exteriores e não dava conta. Tentou botar um crucifixo aqui de ferro no peito e arrebentou com a saúde dela. Vocês não Deus não quer isso. Então, não dava conta. Mas, assim, ao mesmo tempo que são heróicos essas coisas muito grandes, exteriormente falando, são heróicos também, e muito, às vezes muito mais, uma paciência heróica. Por exemplo, conta-se de uma vez eu vi um exemplo de um santo que era um pai de família, que ele tinha crises gravíssimas de enxaqueca e ficava trabalhando o dia inteiro. E aí chegava em casa, as crianças vinham correndo. Papai, quero brincar com você. E ele tinha tido problemas no trabalho, estava com crise gravíssima de enxaqueca, ele chegava, recebia as crianças com um sorriso no rosto, abaixava e ia brincar com aquelas crianças com todo o amor do mundo, com toda a paciência do mundo, explodindo de dor de cabeça, com problema no trabalho, perigando de mandar embora, sem dar uma palavra de impaciência, fazendo isso todo dia. Uma paciência heróica. Isso é a fortaleza do Espírito Santo. Essa é a fortaleza que vai movendo o nosso coração para a gente poder agir melhor. Então, assim, porque no fundo, os dons do Espírito Santo servem para isso. Para a gente viver virtuosamente no meio desse mundo. Por exemplo, quem já viu o documentário da Irmã Claire, por exemplo. A Irmã Claire também tinha crise de enxaqueca terrível, que ninguém sabia. E estava lá cantando com as crianças, brincando, pregando, com aquela voz dela super animada, ninguém sabia. Só descobriram porque um dia viram ela vomitando no banheiro. Isso é uma coisa heróica. Mas é o quê? Isso é a força da caridade. Assim, São José Maria Escrivá, quando veio no Brasil, ele estava em crises gravíssimas de diabetes. Que às vezes ele tinha dia que tem quando ele veio no Brasil, foi uma série de viagens que ele fez, né? É uma turnê de São José Maria quase, né? Ele fez uma série de viagens assim, passou no México, passou nos Estados Unidos, passou no Brasil, passou no Chile, foi passando, né? E essa época ele estava gravíssimo de diabetes, e assim, a diabetes dele era tão... Ele ficou até cego por um tempo, né? A diabetes deixou ele cego, depois ele ficou melhor. Mas ele tinha crises graves de problema de ter que ficar na cama. E teve um dia, eu não lembro qual foi o país, mas Dom Álvaro conta isso. Hoje é dia de Dom Álvaro. Dom Álvaro é o sucessor de São José Maria. É o dia dele hoje. Dom Álvaro conta, inclusive tem um vídeo dele, aquelas tertúlias que São José Maria fazia, de ginásios lotados, etc., como fez aqui no Brasil. Tinha um país que ele foi visitar, não lembro qual que foi, mas que, tipo assim, 10 minutos antes da tertúlia, ele estava na cama sem poder se mexer. De muita dor de cabeça, de crise graves, de dor no corpo, aquelas coisas que a diabetes dele dava, né? E aí, tipo, cara, o que nós vamos fazer? O ginásio está lotado, ele está aqui, né? E aí o Dom Álvaro chegou e falou assim, padre, faltam 5 minutos. Ele falou, não, tá bom. Aí sempre tinha uma imagem de Nossa Senhora no quarto dele, né? Ele queria que todos os quartos que ele tivesse tinham uma imagem de Nossa Senhora.
Mas, tipo assim, ele levantou, e aí Dom Álvaro saiu para resolver as coisas, e tipo assim, cara, ele não vai conseguir dar conta. Aí ele saiu, e de repente ele foi, e com aquele carisma que ele tinha de falar com todo mundo, aí tem mostra no vídeo, tipo assim, na hora que ele chega, Dom Álvaro tá assim, ó. Tipo, ele olha para São José, tipo assim, cara, é esse que estava 5 minutos ali atrás deitado na cama? Então, mas fazer o seguinte, o que é isso? Claro, isso é uma força divina, mas é a força da caridade, né? O amor lança fora todo temor, diz a carta de São João. Mas isso é a ação do Espírito Santo. Nós podemos fazer isso, mas isso eu poderia passar a noite dando exemplos disso na vida dos santos. Por quê? Porque a vida dos santos é uma vida dessas. Só que as virtudes mais bonitas são aquelas escondidas. Por isso Nossa Senhora fez Jacinta morrer sozinha no hospital. Jacinta morreu sozinha no hospital. É porque as virtudes mais bonitas e mais agradáveis a Deus são aquelas que a gente faz no escondimento, que ninguém vê. Essas que têm mais valor. E essas vão transformando a gente. De modo que o homem, pecador, ele é movido pelo quê? Ele é movido pelo amor a si. Egoísmo. Ah, eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter descanso, eu tenho que ter comida, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, todo mundo tem que gostar de mim, eu tenho que ter... O santo é movido pela caridade. O outro tem que ter o melhor. E eu me esqueço. O outro é isso. Essas são as virtudes. O Espírito Santo faz essa transformação no coração do homem. E essa é a fortaleza. O homem que ele aceita sofrer muitas coisas por causa do outro. É a fortaleza por causa da caridade. Isso todo santo vive. E eu e você temos que viver. E o Espírito Santo vai nos dar essa força para poder viver bem a caridade. As manifestações exteriores, elas menos importam. Né? Um homem que consegue viver muito tempo sem comer, fazer isso, sacrifício grande, isso é de menos. Porque é a virtude do coração. A virtude é a paciência, é a caridade, é pensar primeiro no outro, etc, etc. É o Evangelho. E o Espírito Santo está trabalhando para que a gente viva isso. Porque essa foi a vida de Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Entende? Então, essas crianças santificaram por quê? Porque elas estavam pensando o tempo inteiro em Deus e nos outros. Isso é santidade. Pensar o tempo inteiro em Deus e nos outros. Pronto. E o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ok? Não sei se eu respondi, mas...